Bom, então, nós conversávamos aqui inicialmente sobre algumas aplicações, né? E a gente fez aqui um panorama geral acerca, por exemplo, do que a gente chamou de sistema elétrico de potência. Tá? Então, aqui a gente viu aqui, por exemplo, coisas sobre geração de energia, sobre transmissão de energia e distribuição de energia, né? Então, a gente conversava aqui um pouco sobre os níveis de tensão, sobre o que a gente chamou de topologia aqui dos circuitos, né, de transmissão, de distribuição, e que esse sistema operava eminentemente de forma trifásica, né? Bom, a gente também conversava aqui um pouco sobre algumas dessas interfaces aqui, que são as subestações, né, que tem como principal dispositivo aqui, né, equipamento, o transformador, né? Então, a gente vai ter uma noção melhor desse processo, né, de todo esse fluxo aqui de energia, né, e de potência ao longo do curso, né? Então, o nosso objetivo a partir de agora é estudar um pouco mais profundamente esses sistemas aqui, como que eles funcionam, né? Então, a ideia é estudar os circuitos trifásicos. Eu vou fazer uma revisão bem rápida acerca de circuitos senoidais, tá, que a gente já estudou, né, no curso passado, uma recapitulação bem breve, e aí a gente fala acerca de sistemas trifásicos, né? A gente começou a falar um pouco de circuitos trifásicos também, mas foi só uma introdução, né? A gente deixou de fato para esse curso aqui. Tá? Bom, então vamos aqui à frente, né? Então, a gente está agora no capítulo 9 do livro do Nilson. Tá? Então, esse livro ele também está no AVA, é uma biblioteca virtual. Tá? Então, essa parte inicial aqui é do capítulo 9, a gente vai estudar o 9, o 10 e o 11. E o 11 é o de interesse maior, porque ele é sobre circuitos trifásicos, tá? Sistemas trifásicos. Então, eu só me organizar aqui que a gente vai à frente. Então, quando a gente está falando de sistemas senoidais, né, ou circuitos senoidais, a gente está falando, na verdade, do que a gente chama aqui de circuitos de corrente alternada. Tá? É aqui que a gente está. E aí, as fontes desses circuitos são chamadas de fontes senoidais. Né? Afinal de contas, a tensão aqui e a corrente geradas, né, elas se comportam de forma como uma senoide ou como uma cossenoide, né? Então, a gente pode falar aqui que as fontes de tensão senoidal elas vão produzir uma tensão que vai variar de forma como uma senoide no tempo, e uma fonte de corrente senoidal vai produzir uma corrente de maneira análoga. Tá? Em circuitos senoidais, em circuitos de corrente alternada, quando você tem uma fonte de tensão senoidal, que geralmente é mais comum, a corrente também se comporta de forma senoidal, mesmo não havendo uma fonte de corrente senoidal. Né? Quer dizer, a consequência da fonte de tensão, que é a corrente, também vai se comportar de maneira senoidal, inclusive com a mesma frequência da fonte de tensão. Tá? Bom, então, a representação matemática dessas situações, né, quer dizer, tanto a análise de corrente como a análise de tensão em corrente alternada. Quando a gente fala em corrente alternada, é um nome generalista, tá? Circuito de corrente alternada, posso me referir aqui tanto à tensão quanto à corrente, é apenas um nome. Então, a forma de representar essas tensões, né, e essas correntes é através dessa expressão aqui. Então, convenciona-se utilizar uma função cosseno, tá,
a diferença de um seno para um cosseno é só a fase, né? Quer dizer, 90 graus para lá, 90 graus para cá, você sai de uma e chega na outra, né? Então, representa-se aqui um VM, que seria uma amplitude, né, ou o valor máximo, levando-se em consideração a tensão, e IM, levando em consideração a corrente, né? E aí, dentro do arco da função trigonométrica, vem ômega t mais φ, tá? Ômega t mais φ. Esse φ é o que a gente chama de fase, esse ômega é o que a gente chama de frequência angular, tá? O tempo é a variável livre aí, das expressões. Bom, então, como que é a... Então, como que é a visualização, né? Quer dizer, o gráfico disso daqui? Se você toma lá um osciloscópio, né, que é um dispositivo que observa sinais elétricos e coloca ele, por exemplo, na rede elétrica, qual é a forma de onda que você vai enxergar? Você vai enxergar isso daqui, de maneira que o Vn aqui seja a amplitude, o ômega está relacionado com a frequência, né, chamado de frequência angular. Isso é medido em radianos por segundo. A amplitude é medida em unidade de tensão. O período se refere a este tempo aqui, né? Ele é medido em segundos e ele é o inverso do que a gente chama de frequência fundamental, tá? Ou F. Então, F, frequência fundamental, vai ser o inverso do período aqui, naturalmente, em qualquer onda periódica, né? Qualquer sinal periódico. E aqui a relação dessa frequência fundamental, que é medida em Hertz, para a frequência angular, é de maneira que a frequência angular, que é ômega, é igual a 2π vezes a frequência fundamental, né? Então, isso é uma revisão, a gente lembra dessas questões aí, né? Bom, aí aparece uma variável aqui bem interessante, que é a fase. Que muitas vezes ela não é tão intuitiva do ponto de vista de como que ela modifica aqui essa aparência desse gráfico, desse comportamento, né? Então, a fase, que é dada por esse φ aqui, né, por esse ângulo, geralmente ela é medida em radianos ou em graus, uma vez que isso é um ângulo, tá? Quando você tem aqui a multiplicação de radianos por segundo vezes segundo, isso aqui tudo se torna um ângulo, né? Bom, então a fase ela vai determinar o valor dessa função no instante t igual a zero, né? Faz sentido, né? Porque se eu botar zero aqui, o que fica é simplesmente a fase. Então, quando você muda esse ângulo, o que há aqui é um deslocamento ao longo do eixo horizontal, né? Ou seja, ou você desloca para cá ou você desloca para lá essa função, tá? Então, mesmo que, se você parar para pensar, isso aqui tudo é ângulo, tá? Não tem problema. Às vezes é comum você representar isso daqui em grau e isso daqui em radianos por segundo, tá? Não é problemático. Faz aí uma conversão, etc, né? Bom, agora, o fato é, quando você está somando, veja bem, não se esqueça disso, quando você está somando um valor aqui, essa onda se desloca da contínua para a tracejada, tá? Então ela vai para a esquerda. Parece que é pouco intuitivo isso, né? Agora, quando você está subtraindo, ela se desloca da tracejada para a contínua, vem aqui para a direita. Quanto mais à esquerda, a gente fala que essa onda aqui ela está adiantada, tá? Portanto, se você tiver aqui uma soma, né, ou seja, um φ maior do que zero, essa onda está adiantada. Por quê? Porque ela passa aqui no tempo, ó, antes dessa daqui. Portanto, ela está adiantada, tá? Só um instante, deixa eu me organizar aqui no próximo slide. Bom, então aqui aparece uma grandeza, né, uma expressão. Aparece uma grandeza aqui, uma expressão que é muito comum
que vai acompanhar a gente durante todo o curso, que a gente precisa ter muito em mente, que é o que a gente chama de valor RMS, né, que é uma média, né, vem de root mean square, valor RMS ou valor quadrático médio, né, ou valor eficaz. Então, se você toma o valor máximo, quer dizer, o VM daquela onda anterior e divide ela por raiz de 2, você tem aqui o que a gente chama de valor quadrático médio, né, ou valor eficaz. É através dessa forma que esses circuitos são especificados, né, eles são dimensionados, etc. Então, a gente não se refere ao valor máximo, não se refere ao valor médio, afinal de contas, o valor médio daquela onda seria zero, né? A gente se refere a ele através de um valor RMS. Então, quando a gente fala que você tem uma tensão de 220 volts na rede elétrica, ou de 127 volts, ou de 13,8 kilovolts, eu estou sempre me referindo a valores RMS, né? É preciso que a gente tenha isso em mente, tá? A definição aqui de valor RMS em relação à expressão, né, quer dizer, dividir o valor máximo por raiz de 2, isso acontece para ondas senoidais, né, ou cossenoidais. Na verdade, isso é um valor, isso é uma média, tá? É, isso é um valor médio, e aí você chega numa conta, né, uma expressão de valor quadrático médio, e aí, para comportamentos sinusoidais, você tem esse fator aqui. Tá? Se você tivesse uma onda quadrada, por exemplo, você teria um outro fator. Se você tivesse uma onda triangular, você teria um outro fator. Nesse caso aqui, como a gente vai tratar com comportamentos sinusoidais, essa expressão vai valer para sempre aqui, desde que a onda seja senoidal. Do ponto de vista conceitual, a definição de valor RMS ela pode ser vista da seguinte forma. Você vai observar que o valor RMS ele passa mais ou menos por aqui, né? Quer dizer, é um valor médio, né? Quadrático médio. O valor médio puro, né? O valor médio aritmético seria zero, né? Porque o que tem para cima tem para baixo e é um comportamento senoidal e periódico, né? O valor máximo seria como esses aqui e por aí vai. Mas do ponto de vista conceitual, se você tomar um circuito de corrente contínua com um valor constante, esse valor constante vai dissipar a mesma potência que o valor de corrente alternada dissiparia se eu tivesse um valor RMS ali. Tá? Então, quer dizer, é como se eu tivesse o valor RMS da corrente alternada dissipando a mesma potência sobre uma resistência que um valor de corrente contínua, né? De valor constante análogo ao valor RMS lá do circuito de corrente alternada. Né? Então, quer dizer, 220 volts para circuito CA em uma dada situação vai dissipar X. Se eu tivesse um valor constante de 220 volts, eu dissiparia os mesmos X. Tá? Essa é uma ideia conceitual do valor RMS, além aqui da forma de cálculo e da representação aqui, da visualização aqui ao longo do gráfico. Vamos mais, né? Bom, então tem essas questões aqui que vão aparecer, tá? Eu não vou fazê-las aqui, porque a gente já olhou essas questões aqui anteriormente. Então eu queria que vocês dessem uma revisitada, tá? São exercícios, alguns exemplos aqui. Por exemplo, nesse caso, é uma questão análoga como essa a respeito da dissipação aqui de um chuveiro e tal, deu a resistência aqui, e ele está se referindo a essa situação da mesma potência para um valor CC e um valor CA. Tá? Bom, agora, a gente vai chegar aqui numa situação bem importante, que é justamente a ideia de fasor, né, do que a gente chama de transformada fasorial. Tá? Deixa eu só me organizar aqui
um instante também, vamos voltar para. Bom, então a ideia é que a gente não trate a todo momento, pelo menos, esses circuitos, né, tanto no sistema monofásico como no eventual sistema trifásico, que a gente vai se importar mais nesse momento, no que a gente chama de domínio do tempo. Tá? Então, a gente geralmente não utiliza essa expressão aqui, ou a análoga para a corrente. Né? Precisa que a gente tenha ciência, claro, mas para fazer os cálculos, essa expressão aqui ela é um tanto quanto complicada. Né? Você tem aqui uma função trigonométrica, um arco aqui que tem dois fatores e tal. Então, o que se aplica aqui é o que a gente chama de transformada fasorial. Tá? Então, a gente fala que isso aqui está no domínio do tempo. Então, você tem aqui uma expressão no domínio do tempo e você vai para uma expressão no que a gente chama de fasor, que não está no domínio do tempo. Tá? Ele está no domínio da frequência. Então, é comum, né, em certas áreas da engenharia, a gente aplicar algumas transformadas que geralmente melhoram a nossa vida. Né? Às vezes elas parecem um pouco mais complicadas no início, né, mas elas melhoram. Né? Por exemplo, transformada de Laplace, né, para substituir uma equação diferencial por uma equação algébrica, e aí a solução dessas equações diferenciais fica um pouco mais simples, etc. Então, aqui a gente vai aplicar uma transformada chamada transformada fasorial, o que vai nos dar aqui um fasor. Tá? Então, ela vem aqui da equação de Euler. Tá? Vamos passar aqui rapidamente de onde que isso vem e qual é o produto final aqui da transformada, né? Para onde que ela vai. Então, se a gente recapitular aqui, por que a identidade de Euler é interessante? Justamente porque ela tem aqui funções trigonométricas e a minha expressão aqui nesse caso, se a gente convencionar aqui um cosseno, ela vai ter justamente a parte real da expressão de Euler. Né? Então, a expressão trata aqui o seguinte, né, que você tem E elevado a mais ou menos J θ, você vai ter igual a cosseno de θ mais ou menos J seno de θ. Né? Tá aqui a expressão. Então, isso aqui é um número complexo, né, naturalmente. O J é a identidade imaginária. E aí, se você tomar a parte real desse número, você vai ter o cosseno. Se você tomar a parte imaginária, você vai ter o seno. Né? Então, é só para a gente ter ciência desses passos. Agora, se você então representar o V de t a partir da identidade de Euler, você vai ter o quê? Um Vm, que vem aqui de cima, que multiplica justamente o quê? A parte real de E elevado a J, que multiplica ômega t mais φ. Né? Afinal de contas, eu vou ter o quê? Cosseno de ômega t mais φ. Bom, se eu separar aqui esses expoentes, né, eu tenho E elevado a Jφ vezes E elevado a J ômega t. Então, o que vai acontecer é que a parte de tempo ela vai ser suprimida na expressão do fasor. Tá? Então, na verdade, a gente vai se importar com duas coisas. A gente vai se importar na transformada fasorial com a fase, né, o nome já fala, e a amplitude. Tá? Então, a gente vai se importar basicamente com este termo aí. Então, bom, a gente vai poder falar o seguinte, então uma função de tensão senoidal, ela vai poder ser expressa através dessa expressão aqui, que é o quê? V de t igual a R, né, a parte real, estou trazendo aqui de cima, de quem? Justamente essa expressão que eu fiz, que eu achurei aqui em cima, em vermelho, né, vezes o E elevado a J ômega t. Essa expressão que está marcada aqui em cima é o que a gente chama de fasor desta expressão aqui no tempo. Tá? Então, o meu fasor é justamente quem? Esse cara aqui. Pode se representar através de uma seta, tá, em cima. Isso não é um vetor, isso é um fasor. Há uma diferença, tá?
ou pode se representar através de um ponto, tá? Também é comum se representar através de um ponto. O ponto é preciso que a gente tenha cuidado para que a gente não confunda com uma derivada, né? Mas é comum também representar dessa forma. Bom, então, tenham em mente o seguinte, se isso daqui é a transformada fasorial dessa expressão, tá? Ela tem aqui o que eu preciso, que é o quê? O valor de amplitude e o valor de fase, tá? Ah, se eu aplicar aqui novamente a expressão de Euler apenas nesse fator aqui, eu vou ter o seguinte, veja bem, olha só, hein? Deixa eu organizar o próximo. A gente vai ter o seguinte, olha só. Então, se eu aplicar naquela última expressão, né, quer dizer, apenas aqui a identidade de Euler, eu vou chegar até essa expressão aqui, né, que seria algo como um VM cosseno mais JVM seno, né, que é proveniente lá da identidade aqui de cima, agora aplicada somente aqui. Né? Bom, isso daqui me leva até um comportamento interessante que vai aparecer no próximo slide. Agora, então, se a gente define fasor, justamente observando essa expressão aqui, você vai ver que é um número complexo, afinal de contas tem aqui uma parte real e uma parte imaginária, que vai ter a informação sobre a amplitude e o ângulo de fase, não é isso? Então, esse daqui é mais direto, por isso que eu vim direto para cá, mas se você toma a forma polar, tá? Você também chega aqui numa representação. Por sinal, essa forma polar aqui ela é muito mais comum de ser representada do que essa forma retangular. Então, a gente vai utilizar muito, mas muito mesmo, essa forma aqui. Amplitude com o ângulo de fase. Tá? Isso aqui não é uma divisão, é só uma representação. Bom, e aí, o que tem de interessante aqui é o seguinte, se você parar para observar, você tem um vetor que gira. Tá? Você tem um vetor que gira. Essa é a situação. Na verdade, a diferença, justamente a diferença de um vetor para um fasor é que o vetor ele não tem velocidade angular, né? Quer dizer, é um segmento de reta. Né? Agora, o fasor ele tem uma velocidade angular que está relacionada justamente com a frequência angular da onda senoidal. Tá? Então é como se eu tivesse isso daqui. Ó. Imagina aqui, ó. No tempo t, por exemplo, igual a t0, tá? Você tem aqui uma fase. Né? Então você tem aqui na onda uma fase. Tá? Como isso daqui é um cosseno, tá? Então vamos lembrar um pouco de trigonometria aqui, só para a gente ter uma noção bem fundamental do que é isso. Como isso daqui é um cosseno, o que, que acontece? Se ele tivesse o pico aqui em zero, tá? Se ele tivesse o pico aqui em zero, a fase desse cara seria 0 grau, né? Como ele está deslocado um pouquinho para cá, não é isso? Ou melhor, para cá, né? Está deslocado um pouquinho para cá. Essa fase é diferente de zero, tá? Então, num tempo t igual a zero aqui, ó, a fase está aqui, ó, um pouquinho diferente de zero, né? Bom, à medida que o tempo passa, o que, que vai acontecendo aqui, ó? Isso daqui pode sendo projetado sobre justamente o gráfico do tempo. Tá? Então, é como se eu tivesse o comportamento aqui no domínio da frequência e o comportamento no domínio do tempo. De forma que a projeção, olha, quando você vai lá no T1, ela está justamente aqui no T1. Né? Quando você chega aqui embaixo, você tem aqui embaixo. Quando esse segmento que gira chega nesse ponto, você tem esse ponto aqui. Quando ele vai chegar aqui em cima depois, ele chegou aqui em cima. E por aí vai, tá? Então, você tem... isso é uma questão conceitual, tá? Para que a gente entenda, então, um fasor, ele representa uma onda senoidal, tá? Através
de fase e amplitude, e tem aqui uma frequência intrínseca, né, ou implícita, né, que é justamente a frequência angular do seu giro. Tá? E a representação dele é através dessa expressão aí, em que eu levo a amplitude e a fase. Né? A frequência é justamente implícita. Tá? Pessoal, até aí aparentemente tudo certo. Né? A gente está tomando um tempo aqui para fazer uma revisão de alguma forma rápida, né? Mas eu acho interessante porque é uma questão importante. E além disso, pode ser que tem algumas pessoas que não tenham feito circuitos no semestre passado imediatamente. Né? Então, a gente vai fazendo uma revisão aqui bem rápida. Mas a ideia é que hoje ainda a gente comece a falar dessa forma aqui, né, em circuitos trifásicos. Tá? Vocês estão acompanhando, além de me ouvindo, dá para entender o que eu estou falando? A linha do meu raciocínio aqui, como é que tá? Me dá um feedback nesse chat aí, por favor. Né? Beleza, muito bem. Então vamos à frente aqui. Bom, aqui a gente começa então a definir algumas grandezas justamente no domínio da frequência, né, ou no domínio fasorial. Então, lá em corrente contínua, né, e na vida inteira, e às vezes a gente é levado a crer que a divisão de tensão por corrente leva até um valor de resistência. Né? Essa é a lei de Ohm, tá? Isso de fato acontece. Mas isso é uma questão pontual, tá? Do ponto de vista que a resistência é um caso particular do que a gente chama. Então, isso aqui acontece em circuitos de corrente contínua. Em circuitos de corrente alternada, pode ser que aconteça também. Tá? Agora, aqui a gente vai definir o que a gente chama de impedância. E aí, a impedância, então, vai ser a divisão da tensão pela corrente, como aqui está descrito, né? Ou a tensão é dada como sendo a multiplicação da impedância, né, Z aqui pela corrente, mas é preciso que isso seja realizado como um fasor. Tá? Então, tensão fasor, corrente fasor. Impedância não é fasor. Tá? É um número complexo, mas não é fasor. Na verdade, deixa eu comentar um pouco sobre admitância aqui, né, que ainda está nesse slide. Porque eu tô olhando os próximos slides aqui em uma outra tela, que eu estou inserindo algumas coisas novas aqui, vendo o que é interessante da gente ver, ou da gente passar com um pouco mais de rapidez. Aquelas questões de análise de circuitos, aqueles métodos e tal, aquilo lá a gente não vai, a gente obviamente não vai revisitar, afinal de contas o curso passou, e eu não quero que o slide aqui ele entre. Né? Então, tem um conceito aqui de admitância, que é simplesmente o inverso. Tá? Simplesmente o inverso, toma-se aqui a impedância e a gente inverte a impedância. Tá? Ou senão você vai ter a corrente fasorial dividida pela tensão fasorial. Agora, como eu comentava, é importante que a gente tenha isso em mente, a impedância ela não é um fasor. Tá? Então isso aqui não é um fasor. Por que não é um fasor? Né? Qual é a diferença? Onde que isso está? O fato é o seguinte, a impedância ela é um número complexo. Tá? A gente vai ver daqui a pouco que ela é um número complexo sim. Mas não necessariamente ela é um fasor. Por quê? Porque ela não tem relacionada uma frequência, né? Quer dizer, o que varia senoidalmente é a tensão e a corrente. A impedância não. A impedância é constante, né? Para uma dada situação. Então, ela pode ser complexa sim, mas ela não tem
é aquele comportamento de variação, né, de giro. Tá? Então, o que é fasor é tensão e corrente elétrica, né? Bom, o outro aqui é esse daqui. Então, essas questões de número complexo levam à seguinte definição. Aqui. Você tem tanto a impedância como a admitância são números complexos. Né? Lembrando que a impedância é o inverso da admitância, a admitância é o inverso da impedância. É claro que a gente vai ter aqui muito mais cuidado, né, e utilização com a impedância, tá? Mas em alguns cálculos pode ser que a admitância seja mais fácil de ser utilizada e é um conceito relacionado à corrente alternada, mas é simplesmente o inverso, não tem mistério, tá? Então, a impedância, como eu comentei, ela é formada por uma parte real e por uma parte imaginária, né? Ou seja, a expressão dela é algo como isso daqui, né? Z igual a R mais JX. Então, como aqui o slide mesmo fala, R é a resistência, né? Ou a parte real da impedância, e X é chamada de reatância, é a parte imaginária da impedância. A gente vai ver mais à frente, né? E a gente também já estudou, que a resistência é proveniente de um resistor e a reatância pode ser proveniente de um indutor ou de um capacitor, né? Deixa eu melhorar esse R aqui, está parecendo um K. Bom, então, de novo aqui a gente vê que a resistência ela fica igual à impedância, né, se você não tiver esse termo aqui. Tá? Esse termo aqui depende da frequência, e aí ele vai desaparecer aqui em corrente contínua, quando a frequência é zero. Né? Por isso que naquele caso só se estuda resistência, mas em corrente alternada o conceito de impedância aqui surge. Tá? O papo aqui da admitância, né, para a gente aumentar a quantidade de prefixos aqui nessa brincadeira, que vai ter aqui uma parte real chamada de condutância e a parte imaginária chamada de susceptância, vai aparecer de forma que eu tenho um Y igual a um G mais JB, né? E aqui a relação entre eles é de maneira que Z seja igual a 1 sobre Y. Então, quer dizer, pegou o Z, inverteu, chegou numa parte real dessa inversão, condutância. Pegou as pessoas querem entrar aqui só um instantinho. Pegou o Z, inverteu, chegou numa parte imaginária, susceptância. Tá? Então, na verdade, são só conceitos, né? O que é de extrema importância aqui para a gente. Impedância, que tem resistência e reatância. Tá? Deixa eu olhar aqui. Então, justamente assim, a gente chega até essas relações aqui que muito nos interessam. Né? Então, você tem... se você for a partir de um chegar no outro, né, você tem essas situações aqui. Na verdade, aqui é mais interessante aqui, que então, tanto nos importa, que é essa inversão aqui, né, tanto desse ponto de vista para esse. Você tem essas relações aqui, né, G mais JB igual a 1 sobre R mais JX, ou R mais JX igual a 1 sobre G mais JB. O resto é consequência ali de igualdades e tal, né? Bom, então agora a gente começa a analisar justamente qual seria a defasagem se eu estivesse em cima de resistores, capacitores ou indutores entre uma onda de tensão e uma onda, né, de corrente, quer dizer, um sinal de tensão e um sinal de corrente. Isso é extremamente importante porque é daqui que a gente vai tomar um conceito aqui e um conteúdo chamado correção de fator de potência. Tá? E o fator de potência ele está muito relacionado, na verdade, definido
como a diferença de fase entre tensão e corrente. Tá? Peraí, como que seria essa diferença de fase entre tensão e corrente? Olha, seria algo como isso daqui. Imagina que nesse caso aqui, eu tivesse uma tensão e uma corrente. Tá? Então, digamos que eu tivesse aqui em contínuo, por exemplo, uma tensão, V de T, e em tracejado, uma corrente I de T. Tá? Há uma diferença de fase aqui entre esses dois sinais. Né? Se não houvesse diferença de fase, a gente teria aqui uma coisa exatamente sobre a outra. Tá? Eles estariam em fase, né? Ou com a mesma fase. Então, nesse caso, se a corrente ela está aqui à esquerda, né, a gente já comentou, a gente fala que a corrente está adiantada com respeito à tensão, ou que a tensão está atrasada com respeito à corrente. Tá? E essa tensão ela está atrasada de um dado valor. Tá? E esse valor ele é medido justamente através dessa fase aqui em unidades de ângulo, seja em radianos ou em graus, né? Geralmente em graus. Tá? A grande questão aqui é a seguinte: se você analisar os gráficos, né, você vai ver aqui que há um deslocamento entre esses gráficos. Tá? E aí você pensa, bom, mas esse eixo aqui é o eixo do tempo. Então há um deslocamento temporal aqui, né, de um dado tempo t qualquer. Né? Então eu tenho aqui t. Digamos que esse tempo aqui seja o tempo t. Agora, eu comentei que esse deslocamento ele é feito ou analisado de maneira não com unidade de tempo, né? Unidade de ângulo. Então, como que você faz essa transformação, né? Ou como que você relaciona uma coisa com a outra? Olha, o que a gente tem que ter em mente é o seguinte: quando você tem um período desse comportamento temporal, tá? Quando você tem um período desse comportamento temporal, então quer dizer, quando você sai, por exemplo, né, daqui e você chega até aqui, estou analisando a linha contínua, tá? Então, quando você sai daqui e chega até aqui, você tem um período de revolução. Né? Como a frequência dos dois é a mesma, tá? Como eu comentei que em circuitos lineares, né, circuitos comuns, frequência da tensão, frequência da corrente. Então, o período da corrente, nesse caso aqui, também seria o mesmo T. Tá? Então, se você for analisar, aqui você andou um período. Tá? Agora, quando você faz a relação lá com o fasor, então, quando você anda um período no tempo, você andou quantos graus aqui na fase? Observa, ó, saí daqui, tá? E dei a volta, ó. Na verdade, nesse ponto aqui, né? Saí daqui e cheguei no mesmo lugar. Andei o que aqui nesse caso? Andei um período no tempo, né? Assim como eu tinha visto agora há pouco, né? Então, ó, saí daqui e cheguei até aqui, um período. Esse aqui saiu um pouco antes? Porque o valor máximo dele está aqui. E aí, quanto que esse cara aqui andou? Ó, 360 graus. Tá? Então, essa é a relação que tem que sempre ser lembrada. Então, um período de revolução equivale a 360 graus. Tá? Então, com isso, você consegue aqui uma base para ter justamente ideia deste tempo. Né? Então, se um período equivale a 360 graus, você vai ter aqui um tempo que vai equivaler aqui a alguns graus. Tá? E é preciso que você faça essa conta, né? Chegue a alguma conclusão, sei lá, digamos que tem aqui em torno de, não sei, 70 graus. Tá? Então, essa é a relação, mesmo sobre o eixo de tempo, você faz aqui uma defasagem em graus, tá? Ou em radianos. Né? Então, essa ideia, ela é bem importante. Tá? Então, a ideia nesse momento aqui é que a gente avalie com uma carga resistiva, com uma carga indutiva e com uma carga capacitiva, o que vai acontecer justamente com essa diferença de fase da tensão para a corrente. Tá? Então,
Justamente essa aqui é a nossa ideia. Então, para a gente recapitular aqui muito rapidamente, fazer um zoom aqui, dá para a gente fazer aqui em cima, a gente tem que lembrar o seguinte, olha, num resistor, né, em um resistor, o que você tem aqui? Né? Você tem que a impedância dele é puramente real. Né? Então, deixa eu escrever aqui o seguinte, olha, então nesse elemento aqui, que é um resistor, tá? Você tem aqui que a impedância dele é R, tá? Ou se você escrever isso aqui na forma polar, vai ser R com fase zero, tá? Agora, um indutor, cuja representação é algo como isso daqui, tem aqui uma grandeza chamada de indutância, né? E aí a impedância desse cara depende da frequência sobre ele e dessa indutância aí. Então, na verdade, a impedância aqui seria JX, certo? Esse X aqui indutivo, tá? Esse X seria a reatância, e aí eu teria como algo como um J ômega L. Se eu colocar isso aqui na forma polar, observa, é J, então 90 graus. Então eu teria algo como o que? Módulo desse valorzinho aqui, que seria ômega L com fase 90 graus. Tá? Tudo isso aqui é medido em ohms, né? Impedância, assim como resistência, medido em ohms. E por fim, um capacitor, cuja representação é essa daqui, e tem uma grandeza chamada capacitância, a sua impedância, tá? Também vai ser Jx, né, de reatância, só que agora eu chamo de reatância capacitiva, né? Nesse caso eu vou ter um Z igual a 1 sobre J ômega C, tá? E aí, se eu colocar isso aqui na forma polar, o que eu vou ter aqui? Um módulo 1 sobre ômega C e uma fase de menos 90 graus, porque esse J está aqui no denominador, tá? Dividindo, né? Então, eu tenho essas três expressões aqui, para quê? Justamente para os valores de impedância das cargas que eu vou analisar aqui agora, para ver qual é a diferença de fase que vai acontecer. E a diferença de fase é justamente consequência desses valores aqui. Então, vamos lá. A gente pode analisar isso no domínio do tempo, tá? Ou no domínio fasorial. Ou nos dois aqui, né? Levar de um para outro. Então, pensa numa situação em que você tem apenas um resistor como carga. Né? Então, eu estou analisando aqui tensão e corrente sobre um resistor. Tá? Então, eu vou estar analisando sempre o quê? Eu vou estar analisando sempre algo como isso daqui. Ó. Você tem aqui uma corrente passando nesses elementos, tá? E você tem aqui uma tensão sobre eles. Tá? Então, você tem aqui uma tensão sobre eles. Sobre todos eles. Então, vamos lá. No caso resistivo, né? Que é o primeiro caso aqui. Então, lei de Ohm, tensão, resistência vezes a corrente, né? Impedância aqui estudou resistência. Então, considerando a corrente dessa forma aqui, tá? Você vai ter uma tensão dessa forma aqui. Simplesmente multiplicou o R aqui. Então, do ponto de vista fasorial, o que você teria aqui inicialmente? Ó, IM, φ. Quando você multiplica R, você vai ter agora o fasor da tensão, que tem o mesmo φ de fase. Então, a fase da tensão e a fase da corrente sobre um resistor é a mesma. Tá? Essas fases são iguais. Então, se essas fases são iguais, veja só a consequência aqui. Ó, se você toma lá um osciloscópio, né,
faz lá a leitura sobre um resistor do sinal de tensão e de corrente, você tem esses gráficos aí. Tá? Eles têm a mesma amplitude? Não tem. Não tem porque um você multiplicou por R, o outro não. Tá? Agora, eles têm a mesma fase, observa o deslocamento horizontal deles aqui é o mesmo, e naturalmente a mesma frequência, tá? Como eu já havia comentado. Pontos aqui de máximo no mesmo local, né? E de mínimo, etc. Então, aqui seria uma relação entre tensão e corrente para um resistor puro. Tá? Se houver associações de outras coisas, a gente vai conversar mais à frente. Se a gente faz a análise sobre um indutor, bom, aí a gente pode visualizar aqui algumas questões. Tá? Tanto no tempo como na frequência. Tá? Se você toma agora a relação no tempo, veja bem, a relação no tempo entre tensão e corrente em indutor, como a gente viu lá em circuitos elétricos, a relação é essa daqui. Então, a gente tem a tensão, né, V igual a L dI dt. Tá? Corrente sobre ele, tensão sobre ele. Então, a gente pode fazer essa análise tanto no tempo, tá? Como na frequência. Tá? Então, se você toma aqui o fato de que a corrente é a mesma expressão anterior, quando você multiplicar aqui esse L, né, e aplicar a derivada, você vai ter essa expressão aqui. Né? Então, quer dizer, tomando-se isso daqui, tá? Você vai derivar aqui esse cosseno, tá? Ele vai para uma função senoidal, né? Depois a derivada aqui dentro leva esse ômega para cá para fora. E aí esse mais 90 ele está aparecendo aqui porque eu voltei isso para uma função cossenoide. Tá? Então a relação entre seno e cosseno é 90 graus. Então aplicando essa expressão aqui, se você quiser conferir depois passa passo a passo aí com muita calma, né? Mas a expressão é essa. Então você tem essa expressão aqui. Então essa análise aqui é uma análise no tempo, tá? É uma análise no tempo. Se você torna isso fasorial, você tinha então que a fase da corrente era φ e agora a fase da tensão é φ mais 90. Opa! Há um deslocamento exato aqui de 90 graus entre tensão e corrente, tá? Há um deslocamento exato aqui de 90 graus entre tensão e corrente. Eu falava que a gente pode fazer essa análise do domínio da frequência muito simplesmente da seguinte forma, né? Porque, veja bem, se você, vamos fazer aqui em cima, se você leva em consideração aquelas expressões que eu havia mostrado, tá? Você vai ter o quê? Você vai ter que no domínio da frequência, veja bem, no domínio da frequência, isso daqui vai se tornar V, né, ou seja, fasor de tensão, igual à impedância do indutor, vezes a sua corrente, tá? Fasorialmente falando. Então, a corrente desse cara foi dada aqui embaixo, né, do ponto de vista fasorial, então ela vai ser o quê? IM com fase φ, tá? E se você for analisar aqui o Z dele, como eu já tinha colocado ali, é o quê? J ômega L, ou fasorialmente de maneira polar, tá? Isso aqui é uma forma retangular de escrever, seria o quê? Ômega L com fase 90 graus. Multiplica essas duas coisas aqui. Se você multiplicar isso por isso, você vai chegar aqui que a tensão é igual a quê? IM ômega L, aqui, ó, multiplicação de números fasoriais aqui, né, ou de formas polares, é o quê? Soma das fases. Então você vai ter o quê aqui? Φ
mais 90 graus, que é justamente o que eu tenho aqui embaixo, tá? Então, ó, representação fasorial direta e aqui uma representação temporal, né? Então, veja como fica mais evidente, como fica mais evidente a questão da transformada, que justamente ela tira aqui uma operação de derivada, tá? E passa para uma operação de multiplicação aqui, tá? Então é muito mais simples de trabalhar de maneira fasorial direto. Já fica claro, ó, que a tensão aqui vai estar 90 graus defasada da corrente. Muito claro, né? Porque, ó, fase da corrente φ, fase da tensão φ mais 90, né? Fazendo o cálculo aqui com a derivada, forma temporal e tal, você chega na mesma expressão, tá? Bom, então o que você tem nesse caso é esse comportamento aqui, tá? Agora lembre-se que, como eu somei 90 graus, o deslocamento da tensão é para a esquerda no gráfico, tá? Para a esquerda. Portanto, você tem essa situação aqui, né? Corrente e tensão. Aqui é preciso que a gente observe algumas coisas, né? Isso aqui está 90 graus de deslocamento. Tá? Por quê? Porque se você parar para analisar, ó, como a gente já viu, daqui até aqui tem o quê? 360, né? Que é um período. Se você pegar no meio desse 360 aqui, você vai ter algo como 180 graus. Pegando o meio desse cara aqui, você vai ter justamente 90 graus, que é essa distância aí. Tá? Isso se mantém, né? Você pode fazer a análise, por exemplo, no vale desse sinal aí, no pico, no cruzamento por zero, e assim por diante. Tá? Agora aqui uma informação bem importante é a seguinte: quem está atrasado com respeito a quem aqui, né? Lembra, quem está para cá está adiantado. Então a tensão nesse caso está adiantada, né? Como se, olha, aqui o pico já passou e aqui ele ainda vai passar, tá? Então, o que ocorre aqui? A gente pode falar aqui a corrente, né? Então I, né, está atrasada com respeito à tensão se V está adiantada com respeito à corrente. Tá? Então, sobre um capacitor, a forma da obtenção ou dessa análise é muito análoga, tá? Totalmente análoga. Aplica-se ou no tempo ou na frequência. Tá? Aqui o slide está sendo feito ao tempo, né? Mas a gente pode fazer na frequência utilizando a expressão da impedância agora do capacitor. Então, nesse caso, no tempo, a gente teria a expressão que seria I igual a C dV dt, tá? Tomo aqui a expressão da tensão, derivo ela, multiplico pelo C, chego nesse valor aqui. Agora, nesse caso, veja bem, nesse caso, a defasagem também é de 90 graus, tá? Mas eu saí de uma tensão que tinha aqui uma fase θ e cheguei numa corrente que tem a fase θ mais 90. Então, nesse caso, o que há aqui? Há uma defasagem de 90 graus, mas se inverteu a relação entre eles. Né? Então, na verdade, quem que está adiantado aqui agora é a corrente. Então, I, nesse caso aqui, está adiantada. I está adiantada. Tá? De exatos 90 graus. Aí vamos lá, se você tiver uma associação de resistores, capacitores e indutores, você vai ter algo entre menos 90, né, quer dizer, menos 90 até mais 90. Tá? Então você vai ter uma situação intermediária aí entre esses valores. Tá? Então, os circuitos estudados nesse curso aqui, né? Por exemplo, um modelo de um motor de indução, ou eventualmente um modelo de uma linha de transmissão, ou um modelo de um transformador.
Esses modelos, eventualmente, têm capacitores, indutores, resistores, e aí a gente tem que ter muita ciência de como se comporta tensão e corrente, principalmente quando a gente for fazer ajuste de fator de potência, que é justamente o ajuste de fase dessas ondas, quer dizer, de forma que uma fique mais próxima da outra. Tá? Então, é preciso que a gente tenha isso muito bem estabelecido nos nossos estudos aí, tá? Bom, então, fazendo aqui um resumo, né, você tem uma tabela aqui acerca justamente dos valores de impedância, de reatância. A gente pode se ater à tabela de cima, né, porque a tabela de baixo são aquelas inversões, tá? Então, para um resistor, impedância igual a R, não tem reatância. Para um indutor, a impedância igual a J ômega L, e veja bem, reatância acompanha o J, então é apenas ômega L. Para o capacitor, impedância menos J sobre ômega C, e a reatância é menos 1 sobre ômega C. Né? Eu escrevi na slide anterior como sendo o quê? 1 sobre J ômega C. Naturalmente, isso está correto, uma vez que 1 sobre J é igual a menos J. Tá? Dê uma olhada aí depois com calma nessas questões pontuais aí de números complexos. Né? Bom, deixa eu ver aqui o que vai entrar agora, que a gente vai partir, imagino eu, para um conteúdo de potência elétrica. Comentar acerca de potência, né, é uma recapitulação aqui muito breve, é simplesmente que a gente tem em mente que as leis de Kirchhoff, que valem, né, para o circuito de corrente contínua, elas também valem aqui para o circuito de corrente alternada. Então, a gente pode falar aqui em LKT, de Kirchhoff das tensões, né, que se você toma as tensões ao longo de um caminho fechado, né, ao longo da malha, a somatória é igual a zero. Né? Agora, lembre-se de ter cuidado, porque quando você faz essa análise aqui, né, você tem que tomar o valor da tensão no tempo. Tá? Então, muito cuidado com isso. Então, fazendo a soma de V1, V2, V3, V4, Vn, né, em um circuito aqui, no tempo, isso dá zero. Quando você transforma, quer dizer, quando você toma esses valores aqui cheios, né, quer dizer, a expressão completa, você chega até essa expressão aqui. Bom, até aí tudo bem. Agora, quando você passa para a transformada fasorial, usando aqui a mesma identidade de Euler, quer dizer, tomando aqui a parte real, e quando você avalia aqui a parte fasorial apenas, você chega na mesma expressão. Então, a conclusão é que isso também é válido no domínio fasorial. Tá? Agora, tenha muito cuidado, porque o domínio fasorial, como a gente já viu aqui, ele envolve um módulo e uma fase. Tá? Não queira somar apenas o módulo, porque aí sim vai dar errado. Tá? Se você tiver lá uma tensão, vai ter um módulo e uma fase ao longo de uma malha. Tá? O que vai acontecer? Se você pegar só o módulo, você não vai chegar no resultado correto. Tá? Daqui a pouco vai aparecer um circuito aqui para exemplificar isso e a gente caminhar. E se você analisa a LKC, que é a lei de Kirchhoff das correntes, né, em um nó qualquer, da mesma forma, a soma aqui das correntes é igual a zero, tanto do ponto de vista temporal, como do ponto de vista fasorial. Tá? Então, aqui eu tenho a associação de série para aplicação de LKT, tá? Então, como eu comentava, você vai ter aqui um valor, né? V1 fasorial, V2 fasorial e por aí vai. Esses valores, né, eles vão ter um módulo e uma fase. Módulo e uma fase. Não queira somar V1 mais V2 apenas, né? Quer dizer, o módulo do fasor. Tá? Não queira somar apenas o módulo, porque vai dar errado. É preciso que seja feita a soma completa. Tá?
Bom, e aí uma associação em série de impedâncias, soma-se todas elas para que haja aqui o resultante, né, quer dizer, a equivalência, tá? E uma associação em paralelo, que aí a gente pode visualizar a aplicação de LKC, de Kirchhoff das correntes, nesses nós aqui, da mesma forma, não some apenas o módulo da corrente, some a corrente inteira. E aí a gente também tem a mesma expressão aqui das resistências, né, ou bem análoga, para fazer a equivalência, né, de forma que 1 sobre o equivalente seja a somatória de cada termo desse aqui, também inverso. Tá? Então aí chegamos até a, a associação de resistências, né, ou melhor, de impedâncias nesse caso aqui. Então aqui vão aparecer alguns exercícios, tá? A gente fez eles em circuitos, então eu quero que vocês deem uma olhada, refaçam isso daqui. Essa apresentação está no AVA, tá? Então tem aqui 1, mais 2, 3, alguns exercícios aqui, para que a gente tenha uma ideia, uma fixação justamente desses conceitos aí, tá? Isso é bastante importante, isso é a base de tudo que a gente vai ver mais à frente. Então, deixa eu olhar aqui, que agora a gente vai começar a falar sobre potência elétrica, né? Então, deixa eu... Bom, então aqui a gente vai rapidamente definir o que a gente terminou no curso de circuitos. Eu imagino que são os valores de potência elétrica para circuitos CA. Tá? Então, a gente vai falar aqui de instantânea, média e reativa, tá? E mais à frente, de potência complexa e potência aparente, que talvez sejam as mais importantes, né? Ou talvez a aparente seja mais comum, tá? Além da média, né? Ou da ativa. Bom, então, potência média, mesma coisa que potência ativa, tá? Bom, se eu multiplico a tensão pela corrente, eu chego aqui na expressão mais comum para potência elétrica. Tá? Isso vem lá do estudo de eletricidade básica, né, quando você tem a energia por unidade de tempo para chegar até a potência. E aí a energia, você tem lá a carga vezes a tensão, né, o potencial elétrico, passando o tempo ali, a carga a carga dividido pelo tempo chega até em corrente, então fica corrente vezes tensão. Tá? Então a expressão mais simples, né, mais básica acerca de potência elétrica é multiplicar a tensão vezes corrente. Só que nesse caso, a tensão aqui e a corrente, né, elas têm essa representação. Tá? Então, multiplicando essas duas coisas, tá, você vai chegar aqui num desenvolvimento trigonométrico e tal, até uma expressão mais simples, né, para a gente. Então, o que foi feito aqui foi o seguinte, olha, estipulou-se aqui uma amplitude para tensão, uma amplitude para corrente, uma fase para tensão, uma fase para corrente. E aí, para não tratar esse arco aqui com dois termos, né, zerou-se ele e meio que fez a diferença aqui para cima, né, para que eles fiquem relativos. Tá? Então, tomando aqui essas duas expressões, multiplicando elas, eu chego até essa primeira expressão aqui naturalmente. Bom, fazendo aqui algumas identidades trigonométricas, tá? Daqui você chega inicialmente nessa expressão aqui. Bom, essa expressão aqui ela ainda é grande, né? Então, a gente pode usar algumas outras coisas. Por exemplo, utilizando essa outra identidade trigonométrica aqui, a gente sai da anterior e chega até essa daqui, que ela é um pouco mais interessante para a gente.
Se você observar essa expressão aqui, ela tem termos que dependem do tempo e termos que não dependem do tempo. O tempo está presente aqui, né, dentro deste cosseno e deste seno. Agora, há termos aqui que não dependem, né, do tempo. Então, fica muito claro, por exemplo, que este termo aqui é um termo constante, né? Se você mantiver ali as fases de tensão e de corrente, isso aqui é um termo constante. Tá? Isso aqui é aquela primeira potência que a gente chama de potência instantânea. Tá? É aquela que varia no tempo. Você vai tomar ali expressões de tensão e corrente e multiplicar elas. Bom, aqui, para melhorar um pouco a visibilidade disso aqui, digamos, né, você pode tomar essa diferença de fase aqui como sendo um único termo. Tá? Eu vou chamar de um único ângulo aqui, eu vou chamar de φ. Tá? E aqui, esse termo que ficava na frente, ele pode ser colocado em evidência, né? Porque ele também vai aparecer aqui. Então, você tem essa expressão desta maneira. Tá? Bom, aqui você tem, então, o que a gente chama de potência instantânea. Tá? Se você parar para analisar, você tem uma frequência que é o dobro da frequência da tensão e da corrente. Né? Observa aqui ó, que aparecem esses dois ômega t aqui. Tá? E aí você vai ter o quê? Se você tiver, por exemplo, nesse caso aqui, tensão, corrente, a potência, olha, ela está aqui com a frequência maior. Né? Ela fica aí muito mais frequente. Né? Bom, dentro dessa grande expressão aqui, a gente vai tomar alguns valores justamente que são constantes. Afinal de contas, é mais interessante, né? Claro, é viável eu especificar grandezas constantes, né? Como é que eu vou especificar alguma coisa que varia instantaneamente? Então, eu vou tirar aqui de dentro dessa expressão algumas expressões. Tá? Então, eu vou chamar esse termo inicial aqui, justamente aquele que ficava à frente, de P. Tá? Então, Vm m sobre 2 cosseno da diferença de fase. E eu vou chamar aqui um termo parecido, né, que fica aqui atrás, só que agora com seno de Q. Tá? Então, Q e P. Então, aqui eu visualizo uma forma um pouco mais amigável da expressão de potência instantânea. Tá? Quem são esses caras? Quem são P e Q? Bom, são justamente os meus valores de potência ativa e reativa, respectivamente. Tá? Então, potência ativa ou potência média é dada por essa expressão aqui, tá? Que é aquela primeira expressão. Então, essa potência é aquela potência que é medida em watts, né? Que é uma potência muito comum. Então, ela é uma potência elétrica que dentro dessa grande potência instantânea, ela é uma parcela que pode ser convertida em trabalho. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que é um tipo de potência que pode se transformar, por exemplo, de elétrica em térmica, tá? Ou de elétrica em mecânica, né? Ou de elétrica em sonora, e por aí vai. É possível que haja transformação ou conversão. Tá? O nome dessa potência, então, geralmente é ativa, tá? Ou média. Por que a potência média? Se você voltar aqui no gráfico anterior, né, ou até na expressão, você vai ver que, olha, isso aqui é uma cossenoide, isso aqui é uma senoide, quer dizer, o que tem para cima tem para baixo, o que tem para cima tem para baixo. Então, isso aqui é como se fosse o valor que a gente chama de offset, né? É aquele valor que se desloca para baixo ou para cima. Tá? Como a média desse termo é zero, a média desse termo é zero, a média disso daqui tem que ser esse termo aqui. Olha o gráfico aqui anteriormente. Ó. Olha lá. Se você olhar para o gráfico, você vai ver que ela tem um deslocamento aqui. Né? Ó, daqui está um pouquinho para cima, né? Não está simétrica aqui em relação ao eixo do tempo. Tá? Então, esse valor é justamente o valor de P. Tá? Se esse P era o valor de potência ativa, né? O Q é o que a gente chama de potência reativa. Tá? Então, aqui a gente tem que ter muito cuidado também, porque essas duas potências elas estão diretamente relacionadas com aquela defasagem
entre tensão e corrente, e também estão relacionadas com, portanto, né, o fator de potência, que a gente vai ver durante o curso. Nesse caso, essa potência, ela é uma potência que não é convertida em trabalho. Tá? Então, o que ocorre aqui? Na verdade, para você manter os campos elétricos e magnéticos nos sistemas elétricos aqui, por exemplo, em capacitores, os campos elétricos, em indutores, os campos magnéticos, isso daqui consome potência. Só que ela não consome potência, isso não consome potência ativa, tá? Isso consome potência reativa. Então, é meio que uma potência interna ou intrínseca ao funcionamento de uma certa máquina, tá? De um certo capacitor, de um certo indutor. Então, isso aqui tem como unidade o VAR, tá? O volt ampere reativo, e a gente não consegue transformar esse tipo de energia, né, esse tipo de potência, em outras formas que não sejam elétricas. Tá? Então, o que interessa muitas vezes é, em um sistema desse, a quantidade de potência ativa. Tá? Bom, há aqui um exercício, né, que a gente fez lá em circuitos, para o cálculo de potência ativa e de potência reativa. Tá? E aí, a gente pode fazer uma análise, da mesma forma como a gente fez para as defasagens, a gente pode fazer uma análise para as potências em cargas que são puramente resistivas, indutivas e capacitivas. Tá? Então, da onde que isso vem? Então, por exemplo, considera uma carga puramente resistiva. Tá? Considerando uma carga puramente resistiva, a defasagem entre a tensão e a corrente é zero, lembra? Então, isso tem uma consequência muito grande, né? Porque você vai ter um cosseno de zero e um seno de zero aqui na expressão. Então, você vai matar a parte reativa por conta desse seno e vai levar aqui o valor do cosseno para 1. Então, a potência instantânea em um resistor é dada por essa expressão. A potência ativa é dada por essa expressão aqui. Com isso, você pode traçar um gráfico. Tá? E nesse gráfico aqui você tem uma peculiaridade muito importante, que é a seguinte: a potência instantânea não fica negativa nunca. Tá? Se a potência não fica negativa em cima de um resistor, significa o quê? Que essa potência está sempre sendo consumida e nunca está sendo gerada. Tá? Porque potência negativa é geração, né? Positiva é consumo. Considerando aqui convenções de corrente e de tensão. Então, isso é evidente porque um resistor não gera energia, não gera potência, ele só consome. Tá? Isso vai ser diferente quando a gente observar capacitores e indutores. Tá? Bom, então, se a gente for ver uma carga puramente indutiva, agora aquela defasagem é 90 graus aqui, né? Positivos nesse caso. E aí, com essa situação, o P vai para zero, então não há consumo de watts, potência ativa em indutores, e o Q, nesse cosseno, nesse seno aqui, né, vai para 1, então ele toma essa expressão aqui apenas. Nesse caso, se você for colocar aqui, olha, na expressão de potência instantânea, olha o que ocorre. Ela vai lá para baixo, vai lá para cima, vai lá para baixo, vai lá para cima, lá para baixo, lá para cima. Quer dizer, em algum ciclo dessa potência, em algum momento desse ciclo, dessa potência instantânea, você tem a geração de potência, tá? Então, em algum momento aqui, há geração de potência. A potência média, ela está aqui em zero, justamente porque P é igual a zero, tá? Então, isso é uma característica interessante
dos reativos, tá? Bom, e aí se a gente faz a mesma análise para o indutor, tá? Ou melhor, o indutor a gente fez agora, né? Carga indutiva. Se a gente faz a mesma análise para o capacitor, você tem aqui uma defasagem de menos 90 graus, tá? Zera a ativa e a reativa tem aqui um valor negativo constante, tá? Então, olha que situação interessante. Se você tem uma potência reativa negativa por parte de um capacitor, significa que um capacitor está sempre gerando reativos. Sim, isso é uma consequência bem importante e é justamente aí que vai entrar correção de fator de potência, tá? Bom, fazendo o gráfico nesse caso aqui, você vai ter algo análogo, né? Esse é o gráfico da potência instantânea, tá? Ora gerando, ora consumindo, e potência ativa igual a zero, média, né, igual a zero. Tá? Bom, então aqui a gente faz um resumo, tá? Eu vou comentar um pouco sobre fator de potência, a parte de correção propriamente dita, né, e a motivação e as aplicações e as consequências disso, para uma instalação elétrica vai ser vista depois, mas a definição vai ser vista agora. Na verdade, a gente já viu um pouco disso em circuitos, né? Mas aqui, antes disso, tem um resumo em que você tem, então, um resistor consumindo ou absorvendo potência ativa, positiva, né? Dada por essa expressão aqui. Um indutor não consome, né, nem gera ativa, né? Ela consome reativo, dado por essa expressão aqui. E um capacitor também não consome nem gera ativo, né? Mas gera ou fornece potência reativa, dada por essa expressão, observa o sinal. Tá? Então, esse aí é o nosso resumo, né, de potência, elétrica. Bom, a gente pode aqui levar em consideração o seguinte: se você tem P e Q, tá? E ainda, se P tem um módulo e um cosseno, como aqui, Q tem o mesmo módulo e um seno, como aqui, tá? A expressão anterior era essa daqui, ó, Vm Im sobre 2 vezes o cosseno, né, e tal. Aí, o slide aqui agora está representando isso como sendo V eficaz ou RMS vezes I eficaz. É a mesma coisa, tá? Porque o V, toma só o V aqui, o V eficaz é o quê? É o Vm, que é o valor máximo, sobre raiz de 2, né? Quando você, quando você substitui aqui, né, no Vm para cá, então você vai ter o que aqui? V eficaz vezes raiz de 2. Aí do lado aqui você vai ter um I eficaz vezes raiz de 2. Multiplicando raiz de 2 com raiz de 2 dá 2. Né? Embaixo divide aqui, soma e fica só o quê? V eficaz vezes I eficaz. Então, é uma outra forma aqui, né, uma consequência direta aqui, de representar P e Q. Tá? Então, como eles têm mesmo módulo cosseno, mesmo módulo seno, na verdade isso é um número complexo, né? É uma projeção sobre o eixo real, o P, e sobre o eixo imaginário, o Q. Tá? Respectivamente, potência ativa e potência reativa. Então, você pode juntar isso de forma retangular, de maneira que você defina uma potência chamada de potência complexa, que é esse S aqui, tá? Que é justamente P mais JQ. Isso pode aparecer na forma polar? Pode aparecer. Né? Mas aparece também na forma retangular, como essa daqui. Tá? Bom, por que isso aí é importante? Né? Isso aí é importante porque isso forma o que a gente chama de triângulo de potência. Tá? Justamente as projeções. Né? Então, olha aqui. Ó.
P aqui sobre um eixo real, tá? Imagina que haja um eixo real aqui, ó. Vou botar aqui um plano complexo, né? Então, ó, plano complexo aqui, ó. Então, isso aqui é quem? Eixo real, tá? E isso aqui é eixo imaginário, né? Então, o P está aqui no eixo real e o Q está aqui no eixo imaginário, né? Projetado para cá, de forma que a gente tem aqui um triângulo de potência. Quem é esse S aqui, pessoal? É a potência complexa? Na verdade, é um módulo dela. Né? Por quê? Porque isso aqui é um módulo do número. Né? Então, esse S, na verdade, módulo de S, é dado pela raiz quadrada de P ao quadrado mais Q ao quadrado. Né? Bom, então, você tem aqui o que a gente chama de triângulo de potência. Esse ângulo aqui, tá, que é extremamente importante, é justamente aquele ângulo que representa a defasagem entre tensão e corrente. Tá? Então, esse ângulo é um ângulo extremamente importante para a gente. Bom, então definimos aí potência aparente, tanto a potência aparente como a potência complexa, quer dizer, o S ou o módulo de S, eles são medidos em VA, tá? E a potência aparente é uma potência extremamente importante porque é a partir dela que se define, né, que se especifica, por exemplo, transformador, motor, né, e por aí vai. Também se especifica motor através de potência ativa, tá? Quando a gente fala assim, tem 1 cavalo, né? Tem a relação de cavalos para watts, e aí isso aí, na verdade, é potência ativa. Mas na placa de identificação dos motores também há informação de potência aparente, tá? Bom, e aí, para a gente finalizar aqui essa recapitulação, o que é fator de potência? Tá? O fator de potência é um fator, é a razão entre a potência ativa e a potência aparente. Tá? É como se de todo módulo da complexa, o que tem ali de ativa, né? Quer dizer, o que dali pode ser de fato aproveitado, né? Ou ser transformado em trabalho. Tá? Nesse caso, se você observar, dividir P por módulo de S é a mesma coisa que dividir em relação a esse ângulo, que a gente chama aqui, como é que é? Cateto adjacente por hipotenusa. Né? Isso, então, na verdade, é o cosseno daquele ângulozinho ali. Tá? Então, o cosseno daquele ângulo já nos fornece o fator de potência. Isso é importante porque esse ângulo, você não precisa de calcular a potência para ter. Né? Quando você calcula lá a defasagem entre tensão e corrente, você já tem esse ângulo. E aí você já pode ter o fator de potência. Tá? Ajustar esse fator de potência significa aumentar o fator de potência. Como ele é um cosseno, aumentar o cosseno significa diminuir o ângulo. Tá? Ou seja, é como se eu quisesse que o triângulo se comportasse mais ou menos dessa forma aqui, como eu tivesse um outro θ. Tá? Com isso, eu posso deduzir que se eu mexer neste termo aqui, que é justamente o Q, né, a potência reativa, eu vou fazer o ajuste de fator de potência. É justamente aí que a gente está, tá? É aí que a gente vai trabalhar. Bom, então, definidas todas essas situações aqui, também há alguns exercícios aqui para a gente fazer um treinamento, tá? E aí, agora sim, a gente começa com mais propriedade a falar de sistemas trifásicos equilibrados. Deixa eu só ver se é justamente isso que vai entrar aqui. Os sistemas trifásicos equilibrados. Então, a primeira questão aqui que surge, né? A gente já conversou rapidamente sobre isso. E aí a gente viu que a gente tinha ali como se houvessem 3 fontes monofásicas, né? Elas têm, claro, alguma peculiaridade, mas a primeira questão que surge aqui é o porquê, né, desses sistemas. E aí isso está relacionado à carga. Tá? Então, uma das razões, talvez a principal, seja com respeito à carga. Né? A gente pode ter uma carga em cada fase desse sistema. Tá? Então,
a geração de energia, né, ela é trifásica. Seja proveniente de uma termoelétrica, seja proveniente de uma hidrelétrica, ou até de uma usina solar, em que a tensão gerada passa para um inversor, e esse inversor ele gera de forma trifásica, né? Na maioria das vezes. Bom, então isso é uma questão de carga, tá? Do ponto de vista de instalação elétrica, seja industrial ou residencial, é interessante que haja uma divisão igualitária de carga entre as fases, né? Ou que se tente fazer isso por questões de projeto. Então, talvez esse seja um dos principais motivos, tá? Ao longo do entendimento aqui do que são os sistemas trifásicos, como que eles são caracterizados, a gente vai entender outras razões, tá? Então, o que você tem aqui, né? Você tem basicamente uma máquina que a gente vai estudar mais à frente, que pode ser um gerador síncrono, tá? Esse gerador síncrono, ele tem aqui a separação de três enrolamentos, né? Esses enrolamentos são formados por várias espiras, tá? Então, a gente tem aqui basicamente o que a gente chama de fase A, fase B e fase C, tá? Aspectos da máquina que eles vão ser estudados adiante, né, como eu comentei, mas a gente tem aqui um estator, né? Opa, um estator, não, cadê? Uma parte fixa, né, e um rotor aqui, uma parte que gira, né? Esse rotor aqui, ele está ligado ao eixo da turbina, né? Se for uma turbina eólica, né, é o vento que está gerando energia. Se for uma turbina hidráulica, proveniente de energia hidrelétrica, né? Se for uma turbina a vapor, proveniente de uma termoelétrica, né? E assim por diante. Bom, então, basicamente, o que se tem é uma excitação, né, ou melhor, né, uma indução aqui. Há aqui um processo de excitação de tensão, sim, do gerador síncrono, mas a tensão é gerada a partir da indução em bobinas aqui da fase A, fase B e da fase C. E aí, analisando-se essas três fases, essas três bobinas, tá, a gente vai chegar em quê? A gente vai chegar justamente no que a gente chama de tensões trifásicas equilibradas. Tá? Então, na verdade, o que a gente vai visualizar são três tensões daquelas. Né? Então, é como se houvessem três ondas daquela. Agora, essas três ondas, em um gerador só, três sinais, elas não estão em fase, quer dizer, você não vai ver uma sobre a outra, você vai ver elas defasadas entre si. Tá? E a defasagem entre si é de 120 graus. Afinal de contas, você tem três sinais, um ciclo 360 graus, você tem a defasagem ali de 120 graus entre elas. Tá? Há uma representação temporal, eu vou mostrar mais à frente, mas a representação fasorial ela é muito interessante, importante e intuitiva. Tá? Então, veja bem, isso aqui é um diagrama fasorial. A gente vai começar a lidar com essas coisas, por isso eu fiz essa recapitulação. Então, isso aqui é um fasor. Tá? Cada um fasor desse aqui representa uma das fases. Tá? Isso aqui, claro, está parado, porque eu não consigo fazer se movimentar, mas eles estão girando aqui a uma dada frequência. Quando a gente fala em tensões trifásicas equilibradas, significa que elas têm a mesma amplitude. Tá? Então, a gente fala que VA é igual a VB é igual a VC, que é tudo isso aqui igual a um V qualquer. Tá? Então, para cada fase, eu tenho valores ali de fase, né, de tensão de fase, iguais. Isso está representado no diagrama fasorial porque o tamanho dos fasores é o mesmo. Tá? Além disso,
elas têm aqui, essas fases, a mesma frequência angular e, consequentemente, fundamental. Tá? Então, isso aqui gira uma mesma frequência. E, além disso, há essa defasagem de 120 graus entre si iguais. Tá? Então, há duas possibilidades dessa defasagem acontecer, que a gente chama de sequência positiva, ou ABC, e sequência negativa, ou ACB. Tá? Como é que é isso? Porque é o seguinte, você pode estipular aqui que a fase A tem referência em fase zero. Tá? E aí a fase B está a menos 120 graus e a fase C a mais 120 graus da A. Tá? Ou a fase A aqui mantendo essa referência em zero e agora a fase é, a fase C, na verdade aqui tem um erro. A fase C, 120 graus abaixo, e a fase B, 120 graus acima. Tá? Só invertir isso aqui. Então, há essas duas configurações possíveis. Tá? Isso pode aparecer nos sistemas elétricos das duas formas, nas instalações elétricas também, mas a gente pode aqui tomar como referência a sequência positiva, né? Porque a diferença aqui entre essas duas coisas é pequena, e a gente leva, então, como sendo essa sequência de fases aqui para a nossa resolução de problemas, para o nosso estudo, tá? Inicialmente. Bom, então, entrou um branco aí, né, que eu não queria que entrasse, mas ele acabou entrando. Então, justamente, a gente vai ter para cada fase, né, quer dizer, uma tensão senoidal. Né? Então, voltei a máquina aqui para a gente observar que os enrolamentos, né, há aqui um projeto de fato físico, né, mecânico aqui, de enrolamento, de forma que ao rotor girar, né, a indução aqui de tensões nessas bobinas aqui do estator, de maneira que essas tensões trifásicas equilibradas sejam geradas. Tá? Observa que há tanto a ida como a volta da bobina. Tá? O que eu estou querendo dizer aqui? Estou fazendo essa separação aqui porque enrolamento da fase A, que é o enrolamento da fase A também, quer dizer, como se cada enrolamento desse entrasse por aqui e saísse por aqui. Tá? Da fase B, da mesma forma, afinal de contas, isso tem que ser enrolado aqui. Né? E da fase C, da mesma forma. Tá? Aqui voltamos, né? Tá acontecendo aqui o que eu não queria. Deixa eu me organizar aqui só um instantinho, eu vou ver aqui quais os slides que vão chegar. A gente vai encaminhar aqui para finalizar a nossa discussão de hoje, né? A gente já está falando de trifásico, já são 10 horas e tal, está indo para 2 horas de discussão aqui. Deixa eu só me organizar aqui no instante e já retorno. Eu até peguei uma outra apresentação aqui, justamente para mostrar essa situação aqui. Na verdade, a gente tem então a geração dessas 3 formas de onda aqui. Tá? Então, se você parar para observar, a fase A, né, ela vai por aqui, a fase B, ela vai por aqui, a fase C vai por aqui. Então, se você analisa a fase A aqui, como se fosse um pico, né, então ela sai daqui e vem até aqui. Então, são 360 graus. Se você observar, essa distância deste eixo até esse ponto, 360 graus, isso está dividido igualmente entre este ponto e este ponto, né, da fase B e da fase C. Então, elas têm uma defasagem de 120 graus, né, como se fosse daqui até aqui 120, daqui até aqui 120 e daqui até aqui 120 de novo. Então, elas estão defasadas aqui 120 graus. Né? Aqui você observa muito claramente que a amplitude delas é a mesma, tá? E a frequência também é a mesma. Né? Então, há aqui, na verdade, uma defasagem. Tá? Uma outra coisa que eu quero que vocês observem é o seguinte: se você observar aqui em qualquer ponto do tempo e somar essas 3 ondas, tá? Esses 3 sinais aqui, se você somar isso aqui, essas 3 formas de onda, o resultado disso daqui é zero. Tá? Isso aqui é zero. Por exemplo, pega esse ponto aqui, soma isso
com isso, dá zero. Você tem duas vezes essa distância, mas a mesma distância aqui duplicada agora é negativa. Tá? Aqui a mesma coisa, aqui a mesma coisa. Isso acontece em qualquer ponto do tempo desse aqui. Tá? Deixa eu voltar aqui para a minha outra apresentação. E aí isso também vai ficar extremamente evidente, tá? Isso também vai ficar extremamente evidente onde? No diagrama fasorial. Tá? Por que isso fica evidente no diagrama fasorial? Ora, isso fica evidente no diagrama fasorial porque se você parar para pensar, se você fizer o resultante desse negócio aqui, dá zero. Tá? Isso aqui não é um vetor. Tudo bem, é um fasor, mas um fasor é um vetor que gira. Né? Isso aqui pode estar girando, mas a relação entre esses segmentos vai ser o mesmo. Tá? E aí você vai ter esses caras dando zero. Tá? E tem mais uma forma, se você quiser fazer análise algébrica, soma isso aqui, soma essas três coisas. Tá? É claro que você tem que fazer uma soma vetorial. Então, quer dizer, transforme isso, por exemplo, para coordenadas retangulares, tá? E faça a soma, né? Afinal de contas, soma e subtração é melhor fazer em retangular. Você vai ver que isso aqui dá zero. Tá? Bom, então, aí vamos adiante. Tá? Olha, aqui tem justamente essa caracterização. Tá? Então, você tem aqui uma fonte, tá? Trifásica, um circuito aqui trifásico e uma carga trifásica. Né? Essa é a ideia do circuito trifásico. Tá? Então, aqui vai aparecer a parte do campo girante, que é o campo magnético que vai fazer a geração de energia. Eu vou deixar essa explicação para o estudo de máquina síncrona, assíncrona, etc. Tá? Geradores. Então, a gente vai ver isso. Por enquanto, a gente vai aceitar que haja a geração dessas tensões, assim como a gente aceita em um gerador monofásico. Tá? Bom, e aí, se você fizer a análise tanto fasorial como temporal, afinal de contas, essas duas coisas elas têm que representar a mesma coisa, que é a realidade. Essa soma dá zero, tanto aqui como aqui. Tá? Bom, os sistemas de potência, como eu já comentei, eles são trifásicos. Né? Então, desde lá a geração, a gente discutiu isso aqui um pouco, transmissão, distribuição, isso aqui é trifásico. Tá? Então, quer dizer, por isso que a gente tem lá as três partes ativas de um transformador, né, por conta de cada fase. É por isso que a gente tem os três condutores na distribuição e na transmissão por conta de cada fase. Então, deixa eu achar aqui esses slides que mostram justamente essas características aí. Né? Então, olha, veja bem, aqui no sistema de transmissão, né, você tem dois circuitos de um lado, um outro aqui circuito do outro, e aqui os três condutores, né, um de cada fase. Tá? Aqui, claro que há mais condutores por fase, né, mas aqui a gente tem o feixe de condutores de cada fase. Tá? Quando isso vai para um transformador, eu preciso também avaliar isso internamente. Então, você vai ter ali três grandes estruturas, né, que chegam aqui nas buchas de entrada, aqui, né, nos terminais de entrada, né, seja de potência maior ou de potência menor. O sistema é trifásico. E aí, por fim, aqui, na parte de distribuição, você também vê aqui os três condutores, cada condutor refere-se a uma fase. Tá? Aqui embaixo há 4 condutores, esse sistema também é trifásico, eu vou falar sobre ele muito em breve. Já adianto que aqui há uma configuração chamada delta e aqui uma configuração chamada y. Tá? E nessa configuração chamada y aparece o condutor neutro. Tá? Bom, então, vamos andar aqui mais um pouco, deixa eu voltar para lá e me achar. A gente anda aqui mais um pouquinho para adiantar um pouco os sistemas trifásicos e a gente deixa o restante para a semana que vem. Só um instante. Aqui, justamente, eu tenho as maneiras da gente ligar esses equipamentos. Tá? Então, do ponto de vista físico, a junção daqueles três enrolamentos
da fase A com a fase B, com a fase C, a junção deles nos leva a essas duas configurações, essas duas maneiras, né, que a gente chama de ligação em Y ou ligação em delta, né, em Y, ou também chamado de estrela, ou delta, também chamado de triângulo. Então, isso aqui é uma questão simples, é uma questão mecânica, né? Quando você tem aqui um enrolamento, final de um no começo do outro, final de um no começo do outro, final de um no começo do outro, é uma ligação em delta. Agora, quando você faz um ponto em comum aqui entre eles e toma os outros extremos aqui, você tem uma ligação em Y, tá? Isso tem uma consequência muito grande, porque daí surgem o que a gente chama de tensões de fase, tensões de linha, correntes de fase, correntes de linha. Quando você tem esse tipo de fechamento, né, de ligação, você tem um ponto comum, né, um ponto neutro, e aqui você tem uma outra possibilidade de contato físico para o condutor. Tá? Justamente aqui a gente tem aquele circuito de distribuição secundária ali que eu havia mostrado. Nesse caso aqui, apesar de haver um neutro matemático, né, não há um neutro físico. Tá? Então você precisa de ter apenas uma condução aqui a 3 condutores, né, a 3 fios. Tá? Você não tem aqui o condutor neutro nesse caso. Tá? Bom, então, com isso, você tem aqui algumas configurações possíveis para ligar fonte e carga. Tá? Ou YY, ou Y delta, ou delta Y, ou eventualmente até um delta delta. Tudo isso aparece ao longo do sistema elétrico de potência. Tá? Então, a gente vai fazer aqui a análise mais matemática de um circuito YY, tá? E de repente o Y delta, e os outros aqui acabam que são consequências. Tá? Então, o que a gente vai fazer é justamente colocar aqui um circuito YY trifásico, né, quer dizer, com todas as 3 fases, e fazer análise aqui de tensão e de corrente e obter algumas consequências, para depois a gente ver que a forma de resolução desses circuitos é através do que a gente chama de equivalente monofásico. Tá? Como o sistema é equilibrado, a gente, através de um circuito monofásico, consegue chegar até algumas características, e aí, levando-se em conta a defasagem que a gente conhece, a gente consegue obter os valores de tensão, corrente, potência para as outras fases. Tá? Bom, pessoal, a gente já está aqui chegando a 2 horas de aula, né? Eu acho que a gente tem bastante coisa para conversar, mas acho que a partir daqui pode ser que a assimilação fique um pouco complicada. Na verdade, talvez ela já esteja há algum tempo, né? Mas então eu penso da gente continuar essa análise, que é um pouco mais densa, na próxima aula. Tá? O que vocês acham? Vocês estão por aí ainda? Vocês estão conseguindo entender a minha linha de raciocínio aqui, a ideia do que eu tenho trazido? Como é que estão aí? Deixa eu abrir o chat aqui. Né? Uhum. Beleza, vocês têm conseguido entender desse processo aqui, né? Quem fez circuito no finalzinho ali comigo, a gente começou a olhar alguma coisa, mas aqui a gente está com um pouco mais de calma, eu acho, né? E essa recapitulação aí no início, eu acho que ela é importante. Ah, agora, aqui, a gente vai para o capítulo 11 do livro do Nilson. Tá? O capítulo 9 era a discussão anterior. Agora, aqui, a gente está no capítulo 11. Essa semana eu vou colocar, então, essas aulas. Tá? Demora um pouco para subir e tal, por isso que eu, às vezes, não tenho tempo de fazer na hora. Vou colocar as aulas no AVA, esse material já está lá. Eu vou especificar as sessões, né, ou os capítulos do livro para vocês lerem. E aí eu já vou pedir de fato que vocês leiam, porque é uma, digamos que seja uma atividade assíncrona, né, fora esse nosso contato aqui, bem importante, porque é claro que a aula aqui ela ajuda de alguma forma, né, mas a leitura formal ali é imprescindível, né, o trabalho solitário ali é imprescindível para entender esses processos, né?
Bom, pessoal, então por mim, a gente finaliza por aqui hoje e a gente continua esse papo aqui na terça da semana que vem, às 8 horas. Tá certo? E aí? Como é que vocês estão? Pode ser? Beleza? Então tá, pessoal. Obrigado aí pela companhia, né? Uma série de conversas, enfim, muito detalhe, muito conteúdo. Mas obrigado aí pela companhia e a gente fica em contato. Qualquer coisa a gente se fala no grupo, tá bom? Até logo para vocês. Aí eu falei que era terça, mas não é terça não, tá? É quarta-feira. Um erro meu aí. Tá? Quarta-feira. Né? Até logo para vocês e até semana que vem. Até logo, gente. Tchau, tchau.